Então, bom dia, vamos lá. Bom dia a todas as pessoas presentes. É difícil falar depois da fala de Lobão, porque, eu não sei se vocês viram, mas eu me emocionei. Porque eu sou essa história que você acabou de falar. Eu venho de uma cidade de 10 mil habitantes. O nome da minha cidade é o Marizal, no Rio Grande do Norte. Eu fiz graduação na UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, uma universidade filha do Reúne. Quando o Lula foi inaugurar a UFESA, diziam que Lula estava indo inaugurar um muro, porque a universidade era uma escola agrícola, fizeram um muro, construíram alguns prédios, né? E ela se tornou Universidade Federal. E eu tive a oportunidade de estudar nela. Ela fica a 100 quilômetros da minha cidade, e me formei em engenharia civil. Alguns anos depois, né, teve a greve de 2012, me formei politicamente nessa greve. A greve é pedagógica. E eu estou aqui para dizer que a greve ela nos forma politicamente. E para quem é uma pessoa como eu, né, que veio de onde veio, que a luta é a única solução, é a única saída. A gente não vai escolher o lugar, né? A gente não vai escolher o lado fácil da história. Eu entrei, né, fiz iniciação científica, aprovei artigos, né, construí meu currículo Lattes. A primeira vez... Desculpa, gente. A primeira vez que eu viajei de avião foi com recurso da universidade. Foi para apresentar um trabalho em Goiânia, junto com minha orientadora, Solange Dombrowski, professora forte lá da UFES. E construí minha carreira acadêmica, fui fazer mestrado na UFRN, né, que agora está em greve, depois de 20 anos, né, que não entrava em greve, agora está em greve. Passei num concurso e hoje sou professora na Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte. E, assim, ingressei no doutorado, fui a primeira pessoa da minha família a ingressar no doutorado na Federal de Campina Grande. E a minha trajetória, né, hoje eu venho aqui para falar pelo Comando Nacional de Greve, pelos docentes, e, ao mesmo tempo que eu me sinto muito, muito feliz de estar sentada ao lado de alguém como Sâmia, de estar num auditório que se chama Florestan Fernandes, né, de estar dialogando com vocês, docentes, né, com nós, docentes, com nós, técnicos administrativos, com nós, né, trabalhadores da educação nesse país. Eu também fico muito triste. Gente, a gente precisa defender o óbvio. Eu preciso falar para o ministro Fernando Haddad, eu preciso falar para a ministra Esther Duarte, que são docentes como nós. Eles estão ministros, mas eles são docentes, de que é importante ter recursos para as universidades. Eu preciso falar para a Feijó, que se formou no movimento sindical, de que ele precisa dialogar com o sindicato. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Né? Foi comentado aqui antes, né, pelo deputado, de que a gente entrou... Aqui é um espaço muito da lacração, é um espaço muito de não se ter o diálogo, de não se ter muito espaço de, né, de se avançar nas discussões. Como eu queria estar aqui falando sobre mudança climática, eu pesquiso isso também. Eu queria estar aqui falando sobre tratamento de esgoto, sobre acesso à água potável. A minha pesquisa é sobre isso. Era isso que eu queria estar fazendo aqui. Eu queria que os colegas que são doutores em economia, doutores, estivessem discutindo a auditoria da dívida pública. Eu queria que os colegas, né, que são pedagogos, que estão há 30, 40, 50 anos fazendo educação nesse país, estivessem aqui discutindo o novo ensino médio. Mas não, eu preciso estar discutindo e dizendo, olha, a gente precisa, né, de recurso para a educação, a gente precisa de recomposição de orçamento. Hoje eu não tenho a possibilidade, né, eu estimulo meus alunos, vamos escrever, vamos para um congresso, eu tiro do meu bolso para ajudar os meus alunos para irem para um congresso.
para que eles tenham a oportunidade de ter o que eu tive. E eu penso assim, eu cheguei longe. Tiveram políticos, para quem veio de onde eu vim, eu estou longe. E eu penso assim, os nossos alunos, eles não vão ter esse mesmo acesso, esses mesmos recursos que eu tive. E eu penso de que quanto mais longe eu chegar, mais longe os meus alunos deverão chegar. Eu não vou escolher o lado fácil da história. Eu sinto falta de representação estudantil aqui. Cadê os nossos estudantes? Gente, a gente está aqui correndo atrás por vocês, né? A gente está correndo atrás. Ontem, a gente fez uma atividade linda. Eu acho que foi a atividade mais emocionante que eu já participei da minha vida, que foi sentar com as caravanas que vieram, né, para participar do ato, né, da marcha dos trabalhadores e das trabalhadoras ontem. A gente fez um ato no gramado do Ministério da Educação para discutir, né, fazer uma análise de conjuntura com os alunos. Esses meninos estão órfãos de uma entidade, né, que os represente no sentido de ter unidade, né, de ter unificação. Ficava cada um ali no seu grupo e a gente, né, docentes, né, nós do antes, fizemos essa atividade para dizer assim, vamos aqui, vamos conversar, a gente quer ouvir vocês. E vocês não fazem ideia dos tipos de coisas que a gente escutou dos alunos. Teve aluno da UFRJ que comentou que o prédio, né, o muro do prédio de educação física caiu pela segunda vez, eles estão sem aula, né, porque eles já estavam sem aula porque o muro do prédio caiu. E sabe quem é da UFRJ? Esther Dweck. Então, se ela não consegue olhar para a universidade que ela faz parte, eu tenho a UFCA, eu ando com a minha bandeira, eu sou da seção da DUFS, eu tenho orgulho de onde eu sou. Eu tenho orgulho, né, de ser dessa universidade, de ser dessa seção sindical, eu tenho orgulho de ser da Universidade Federal do Cariri. Ministro, você não tem esse mesmo orgulho de ser da UFRJ e dizer, vamos, né, vamos repensar, vamos discutir. Então, assim, alunos sem RU, alunos sem bandejão, alunos sem ter como se alimentar, gente. A gente está discutindo aí, a gente precisa de 2,5 bilhões. O governo anuncia 300 e poucos milhões como se fosse uma grande coisa. Né? Isso aí é um cheirinho do que a gente precisa, do que a gente realmente precisa. Né? Eu também me questiono onde nós estávamos, né? Onde cada um de vocês estava. Em 2020, 2021, 2022. 2021 eu estava quase num burnout, dando aula de manhã, de tarde, dando aula remota, orientando aluno, participando de reunião. Teve reunião do consumo na minha universidade, que foi quase até meia-noite, para discutir sobre como seria o edital, para adaptar os alunos àquele momento do remoto. Eu quero dizer a vocês que a situação atual dos nossos docentes, né, e dos servidores como um todo, né, não são os docentes, mas nós, trabalhadores da educação, nós estamos exaustos, nós estamos exauridos, cansados, né, e cansadas de precisar, além de desenvolver as nossas pesquisas, pensar em planos, né, publicar, escrever artigo, dar aula, né, fazer extensão, fazer pesquisa, fazer todos esses outros aspectos, a gente também precisa lutar com a precarização. A gente também precisa lutar com o sucateamento. Eu preciso tirar, né, dinheiro do meu bolso para comprar reagente. Isso não existe. Isso não existe. Não faz sentido algum, né? Algo como isso, a gente não pode naturalizar. E aí a gente vai para uma discussão, né, para uma mesa de negociação, para um elemento nesse sentido, e diz que a gente é privilegiado. Da onde? Nesse momento, eu queria estar em sala de aula. Eu amo dar aula. Eu me orgulho de ser professora. E eu gostaria de estar em sala de aula. Como muitos alunos, às vezes, que não compreendem, não tiveram uma formação política, colocam lá, vão para a sala de aula. Eu respondo, eu queria. É o que eu quero. É o que eu estou desejando. Né? E, assim, enquanto a gente estava lá, em 2020, pesquisando, desenvolvendo vacina, desenvolvendo EPI, para quem estava, né, na linha de frente da pandemia, a categoria, né, as categorias que recebem, né, auxílio
que recebem, perdão, a recomposição salarial tranquilamente, estava asfixiando o trabalhador em Camburão. Era isso que estava acontecendo. Enquanto a gente estava, em 2022, lutando pelo restabelecimento da democracia nesse país, essas categorias estavam fechando rodovias para que nós do Nordeste não fosse votar. Então, assim, é entender, né, de que o governo Lula, né, se elegeu. Não me arrependo, em momento algum, de ter feito campanha, né, estrategicamente, era fascismo contra a democracia. Né? Então, muitos colocam lá, o amor venceu. Venceu, por isso que a gente está aqui. Se o amor não tivesse vencido, a gente ia ser recebido aqui do mesmo jeito que os nossos alunos foram recebidos por Tarcísio, na Lesp. Era isso que estava acontecendo. Era isso que estaria acontecendo nesse momento. Então, assim, frente a tudo que eu, né, gostaria de trazer, tem um vídeo incrível de Rita Von Hunt, que ela fala sobre a greve, né, na educação. E aí, ela diz o seguinte: sem revolta popular e sem investimento massivo em educação, não há projeto de futuro ou de país. Então, é a forma como eu penso, e citando uma autora, né, que eu admiro muito, que diz o seguinte: não tolerarei, meu sonho era fazer isso aqui, não tolerarei reajuste zero, não tolerarei que as universidades não tenham recomposição orçamentária, não tolerarei o desrespeito aos nossos aposentados. Então, é isso que a gente segue em luta, e quem encerra a greve é a classe trabalhadora.